Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o sábado dentro da sexta semana do tempo da Páscoa, nos preparando para a celebração da ascensão do Senhor. Vai ser muito bonito que nesse domingo o Senhor cumpre uma promessa que é muito presente no Antigo Testamento, sobretudo na época dos juízes, quando o povo se organizava ainda nas tribos todas. Que é uma promessa de que ele permaneceria com o povo por todo o tempo, estaria no acampamento ali. O sentido de Shekinah é esse. Shekinah é a presença que fica e ela é plena, ela é completa. Esse Deus que vai ficar conosco. No entanto, esse Deus que permanece conosco e que hoje nos apresenta esse evangelho bastante desafiador, porque Deus está dizendo aqui que o que você pedir ao Pai, em nome dele, vai te conceder. No entanto, é preciso que leiamos, os outros capítulos para entender o que o Senhor quer dizer a respeito disso. Para começar aqui, no capítulo 15, quando vai falar da videira, ele vai dizer que é preciso que nós amemos como ele nos ama. Nós não temos esse amor em nós. Vai dizer que esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É por isso que Santo Agostinho interpreta que somente a partir do momento no qual, pela graça, recebemos esse amor, somente pela graça conseguimos amar dessa maneira. Porque não existe no ser humano essa capacidade em si mesmo. Só Deus tem isso em si. Isso nos leva a olhar para a nossa vida e nos perguntar o quanto temos de fato confiado na graça. Sabe que a graça tem uma definição muito bonita. Ela é definida como um favor imerecido. É um favor. Deus concedeu. Ela é eficiente, porque ela movimenta, ela faz o que tem que ser feito. Ela é atual, porque ela é para hoje, é para agora, é para o momento. Só que o fato de afirmarmos que existe a graça de Deus não significa que não existe também a responsabilidade do ser humano. Você sabe que, por definição, nenhum de nós temos justificativa para o pecado? Porque se olharmos aquilo que o Senhor nos apresenta nas Escrituras, e por definição, a graça está sempre ali. Está sempre ali. A questão é, o quanto eu tenho me entregado à ação dessa graça, o quanto eu tenho deixado essa graça agir em mim. É por isso que São Paulo, quando olha para si, ele fala: na minha vida a graça não foi infértil, ela agiu. E parece até um tanto soberbo da parte dele, que ele fala: se você olhar os outros apóstolos, lá em Coríntios ele vai dizer isso: ninguém trabalhou como eu, ninguém fez o que eu fiz, e ninguém mesmo. Se você juntar todos os outros, se você fazer vezes 5, não chega perto do que Paulo fez, onde ele chegou, onde ele fez a palavra chegar. Mas ele vai dizer, não ele, mas a graça. E essa teologia da graça ela é importante, porque ela nos possibilita nos olhar para além das nossas misérias e falhas. É importante a atenção para aquilo que é débil, para aquilo que é falha em nossas vidas, mas o mais importante é termos clara a meta para onde estamos caminhando. E essa clareza da meta é propriamente aquilo que a graça quer fazer que nós alcancemos um dia. Portanto, a nossa história, como costumo dizer, não se explica pela somatória dos fatos, mas sim pela graça. A graça pode transformar-nos do que somos, naquilo que Deus espera que sejamos, como Ele fez com todo mundo ao longo das Escrituras. No entanto, esse amor que foi derramado e precisa ser expresso, essa presença precisa de um comprometimento. E o Senhor já disse em alguns capítulos anteriores que amar para Ele não é o sentimento que nós carregamos. Porque é muito fácil, gente. Todos nós que estamos aqui, mesmo se alguém aqui não tem o hábito de vir muito à igreja, nós temos bons sentimentos para com Deus.
Eu costumo dizer que o Jesus ético, até os ateus aceitam, não é verdade? Os princípios, as virtudes, aquilo que de fato, que é a dimensão humana da ação do Senhor. Agora, a grande questão mesmo é eu falar, Senhor, eu te amo tanto, que eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque eu sei que aquilo que o Senhor quer é o que vai me trazer sentido. É aí que começa a coisa, e é aí que nós podemos olhar para Jesus e dizer, o que eu pedi para Ele, agindo assim, Ele vai me conceder. Porque teve um itinerário de coração. E um coração que ama com o amor que Deus colocou no coração, não vai pedir nada que não seja importante, necessário e que de fato corresponda à salvação que o Senhor tem por nós. É por isso que nós não podemos ler as Escrituras de maneira deslocada. Há toda uma harmonia na coisa. Há todo um porquê disso tudo. E o Senhor espera de nós isso. E é só que nós vamos entender aquilo que Santo Agostinho diz quando ele fala: ame e faz o que quiseres. Isso em outro contexto é perigoso, não é? Ah, eu estou amando aqui, então já era. Vou fazer o que eu achar que tem que ser feito, do jeito que eu acho que tem que ser feito. Não. O amor que o Senhor derrama em nós, que é dele, e que ele espera que nós comuniquemos, esse é o amor de fato. E encerrando já, é importante que nós olhemos para nós hoje, nesse sábado, nos preparemos para a ascensão do Senhor, mas acima de tudo, que tipo de amor nós temos em nós? Entenda, gente, o amor não é somente aquilo que nós somos dispostos a fazer por Jesus, que já é importante. O quanto eu estou disposto a amar como o Senhor ama aquele que eu não suporto. É o amor do Senhor, não é? Essa que é a grande questão. Como que eu estou disposto a amar aquele que o mundo, de repente, não suporta? Por exemplo, quando aparece ali nas redes sociais, na televisão, na sua convivência, aquela pessoa que você não pode nem escutar o nome. Qual que é a sua atitude? Qual que é a nossa atitude? Você reza por ela? Porque se nós somos cristãos, eu tenho que entender que por mais perdido que alguém esteja, ela tem que ir para o céu. Porque quando alguém não faz o que tem que ser feito, é a obra de Deus que deu errado, gente. Não por culpa dele. Se nós amamos a Deus, aquilo que é importante para Ele tem que ser importante para nós. É aí que começa todo o itinerário de conversão que nós temos que ter. E é importante falar isso porque muitas vezes nós católicos, a gente ama a Deus, mas a gente consegue execrar, acabar com qualquer outra pessoa de qualquer maneira. Não estou dizendo que nós não temos que ter posicionamento. Tem sim que ter posicionamento. Só que o posicionamento nosso não pode nos isentar da responsabilidade de amar, de rezar, de procurar fazer o melhor para que de fato a salvação aconteça. Que possamos de hoje olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida. E se tem um versículo que me ajuda muito a entender isso, que para mim também é um desafio, está lá em 2 Coríntios 5,16. O versículo 17 é o mais famoso, que fala: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, tudo que passou era velho, agora faz novo e tudo mais. A gente conhece bem esse. Agora o 16 vai dizer o seguinte: não conheceis a ninguém mais segundo a carne, nem mesmo a Cristo. O que é não conhecer segundo a carne? É conhecer segundo aquilo que a pessoa é em Deus. É conhecer aquilo que ela é e que a gente não vê pelo batismo, que alguém que foi regenerado, regenerada, alguém que foi mergulhado em Cristo. Isso nos possibilita olhar para as pessoas diferente, inclusive para quem está na nossa casa. Na sua família não tem um povo lá que você fala: Jesus, é até pecado, mas tem hora que a gente pensa, né? Que se Deus levasse, né? Você está quase contribuindo com Deus para isso acontecer. É o pensamento humano. Você seja sincero, já não pensou isso, sim ou não? Essa é a nossa humanidade, gente. Agora, quando vier esse lampejo de humanidade, você reza e fala: Senhor, isso aqui sou eu que penso. Mas se o Senhor criou essa coisa aqui, eu não sei porquê, mas se o Senhor criou, é porque é seu. E esse amor, quem ama desse jeito, você pode pedir mesmo para Deus o que você quiser que Ele vai te conceder. Porque é um tipo de amor que já superou, né, a mesquinharia que muita gente procura. Porque pode perceber, quando a gente fala pedir o que quiseres, já vem na sua cabeça aquilo que você quer, e aquilo que você quer, que você pensou, expressa o lugar que Deus está na sua vida. Porque tem uma das aparições Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, que ela aparece e tem muitas as estrelas, né, que compõem a medalha, e tem umas estrelas que estão meio ofuscadas lá.
E a santa pergunta, mas essas estrelinhas que estão mais menos brilhantes? Essas são as graças que as pessoas não pedem. E eu queria entregar. Quais são as graças? Virtude, humildade, capacidade de perdoar. O que o povo pede normalmente? Saúde, eu sei que é importante. Trabalho, não é verdade? Você pede muita coisa, pede coisa material. A gente pede coisas emocionais. Nós pedimos prosperidade em todos os setores. O ser humano procura por isso. Mas tem muito mais coisa que nós precisamos, que se derramássemos o nosso coração em Deus e pedíssemos isso aí, nós conseguiríamos todas as outras coisas por consequência. Feche seus olhos. Baixa sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça nesse momento.